Bom, meus amigos, nós estamos assistindo aí uma caçada implacável contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que hoje reside nos Estados Unidos. E ele se mudou para lá justamente porque ele já não conseguia exercer corretamente, adequadamente, as suas funções de deputado federal aqui, porque certamente já estaria preso preventivamente. Todo mundo lembra daquela história lá do passaporte, né? Que seria apreendido ou não na volta do Eduardo para o Brasil. O ministro havia dado 5 dias para que a PGR se pronunciasse. A PGR levou quase 3 semanas. E quando Eduardo decidiu ficar nos Estados Unidos, milagrosamente, a PGR disse que ele não teria o passaporte apreendido, porque ele não teria cometido crime nenhum. Tudo que ele está fazendo nos Estados Unidos é legal, era legal. Então, por que agora a própria PGR, a Polícia Federal e a Suprema Corte estão processando o Bolsonaro, o Eduardo? Porque querem anular ele politicamente e tirar ele das eleições de 2026. Porém, Eduardo tem uma carta na manga. Eduardo tem uma bala na agulha e a gente vai comentar isso já já. Então, é o seguinte, Eduardo ontem deu uma entrevista, né, para a CNN, após aquela famosa e já histórica entrevista para Veja, aonde até os inimigos, os adversários, dizem que de fato ele está muito mais maduro, muito mais preparado para exercer um cargo maior, talvez até de presidente da República, né? E de fato ele está mesmo. E aquela entrevista furou a bolha e também feriu susceptibilidades tanto na esquerda quanto na direita. Nós vimos poucas pessoas apoiarem da direita o Eduardo Bolsonaro. Depois que isso foi cobrado publicamente por alguns jornalistas e por outros influenciadores, aí alguns deputados começaram a se coçar e gravar videozinhos em apoio a Eduardo, mas isso só depois de uma cobrança pública. Por que não fizeram antes, não é mesmo? Lá no meu canal, no Didi Red Pill, por exemplo, eu passei na íntegra os 17 minutos da entrevista de Eduardo Bolsonaro à Veja. E por que os deputados da direita não apoiaram Eduardo desde o início, não é mesmo? Enfim, tudo está armado aí para tirar Eduardo da jogada. Por quê? Porque a Suprema Corte quer porque quer que a oposição não faça muitos senadores para que eles não tenham problemas no futuro. Porque, como todo mundo sabe, é o Senado que determina impeachment de ministro da Suprema Corte. E como é muito provável que a oposição tenha o controle do Senado nas próximas eleições, eles estão desesperados, tentando fazer com que pessoas que têm a possibilidade de ser eleitos senadores não possam nem se candidatar. E é isso que está acontecendo com Eduardo. Eduardo não é nenhum criminoso, ele está fora do Brasil fazendo um trabalho excepcional contra a ditadura brasileira. Isso é reconhecido, inclusive, pelos adversários. E o jogo é esse: tirar Eduardo das eleições de 2026. Bom, abre aspas aqui para ele na entrevista de ontem na CNN. Tudo é jogo de cartas marcadas para me tirar das eleições de 2026. Estão jogando no tapetão. Do nada, passei a ser investigado no inquérito do plano de golpe da Disney. Inventaram um pretexto para fazer o Fishing Expedition, que é aquela pesca probatória, e isso fica claro, desculpe, que não tem uma justiça isenta no Brasil, fecha aspas. E é exatamente isso, né? Eduardo Bolsonaro agora virou o inimigo público número 1, o homem a ser combatido. Por quê? Porque as ações que Eduardo está tomando lá nos Estados Unidos simplesmente estão surtindo efeito no Brasil. As coisas estão caminhando. Já as pessoas estão dizendo, mas quando é que vai acontecer alguma sanção? Gente,
Acorda aí, já aconteceu. Na semana passada, o Marco Rubio já anunciou que quem desrespeitar, quem tentar censurar empresas e cidadãos americanos já não vai mais entrar nos Estados Unidos. Então, pergunta se o Barroso vai voltar para os Estados Unidos agora. Pergunta se o Gilmar vai querer ir para a América. Se o ministro Alexandre de Moraes vai querer tirar o novo visto, né? Já que ele disse que o visto dele expirou e ele não tem interesse de ir para os Estados Unidos. Então as sanções já estão acontecendo. A galera tem que acordar. Agora é daí para pior. E Eduardo Bolsonaro é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça aí, nesse emaranhado de situações que vão culminar, sim, com uma sanção mais dura para algumas autoridades brasileiras. E qual é a carta na manga, Didi, que você falou que o Eduardo tem? Simples, galera. Não é nenhum mistério. Está aí na vista de todo mundo. É a verdade. A carta na manga que Eduardo tem na mão é a verdade que está do lado dele. E a verdade é um bicho teimoso. Ela pode até demorar, mas ela vai aparecer. Então, quando você tem a verdade, a lei do seu lado, você não tem o que temer. Mesmo em uma ditadura, tudo isso uma hora vai passar. E Eduardo é uma peça fundamental para que essa ditadura vá por água abaixo. Enfim, eu acho que não vai demorar muito para a gente ver aí os frutos de todo esse trabalho que não apenas o Eduardo, mas outros brasileiros também estão fazendo ao redor do mundo para destruir essa ditadura maldita. E você, meu amigo, o que é que você acha? Você acha que Eduardo hoje é o cara mais perseguido no Brasil depois do pai dele ou não? Você acha que essa perseguição está passando de pai para filho ou não? Deixa aí nos comentários, por favor.